Muito obrigado pela presença. É um prazer tê-lo conosco aqui. Agradeço a disponibilidade de estar nos presenteando aí com esse conhecimento que vai ser passado agora sobre métodos ágeis que está tão importante dentro da área de gerenciamento de projetos, né? Passo a palavra para o professor Alexandre Caramelo. Por favor, Alexandre. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite aí. Boa noite a todos vocês aí, alunos, ex-alunos da ESAGS, da Strong, né? Alunos meus dos MBA, dos cursos de pós-graduação que a gente atua na Fundação. Então, é uma satisfação estar com vocês. Estou vendo a Beth Chaves aqui também. Tudo bom, Beth? Bom te ver por aqui. Então, a gente tem bastante coisa bacana para conversar hoje, né? Quando a gente fala de metodologias ágeis, todo mundo já imagina uma coisa bacana, super legal, super cool, né, de se trabalhar, de se fazer. E a gente colocou de propósito essa questão de produtos irresistíveis, né? Porque, de fato, isso tem um fundo de verdade, no sentido de que as empresas que estão conduzindo iniciativas para desenhar serviços que você tem provavelmente no seu aplicativo, ou aqueles serviços que você vai consumir nos próximos 5 ou 10 anos, estão usando as abordagens que nós vamos mostrar aqui. Quando eu falo de abordagem, né, você vai entender por quê logo mais. Então, a gente vai procurar explorar algumas delas. Você vai ver que nem todas são metodologias, né, no conceito, na palavra estritamente conectada ao conceito. Você vai ver que tem coisas diferentes dentro dessas questões de abordagens ágeis ou adaptativas, como a gente vai perceber, tá? Gustavo já me apresentou, né, então só deixo aqui meus contatos para vocês no LinkedIn, tá? Nesse QR Code tem tudo aí que você precisa para falar comigo, né? Tem e-mail, tem o LinkedIn, enfim. E aqui tem algumas coisas que eu tenho feito já há algum tempo junto à própria Strong, à própria Zags e a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, onde eu coordeno cursos, atuo nos MBAs presenciais, nos MBAs online, no MBA Blended, né? E outros cursos que eu também coordeno aqui na Fundação Getúlio Vargas e, e a gente tem a chance aí de poder compartilhar um pouco da experiência, tá bom? Joia. Então, vamos começar por aqui, né? A gente sempre tem uma perspectiva interessante, né, para dar nessa questão de construir produtos e serviços, né, que são de fato irresistíveis. E aí você deve estar pensando já na sua reflexão aí, poxa, ele está falando do iFood, ele está falando do Nubank, ele está falando do Airbnb, né? E de fundo, de certa verdade, né? Tem uns fundos de verdade nisso, né? Porque de fato essas empresas têm uma tradição, né, em construir disrupção, não só por seus produtos e serviços, mas também no modelo de negócio que criam ao redor dessas aplicações. Então, eu queria trazer aqui, né, que por trás, né, desses serviços, desses produtos que nós vamos comentar aqui, dentre muitos outros, né, tem pessoas que vão construir esses produtos, que vão pensar estrategicamente, que vão abordar esses processos de forma sistemática para conceber, né, para fazer o nascer ali de algo que possa facilitar a vida das pessoas. Então, em geral, essas pessoas, né, são executivos de projeto, como a gente costuma chamar, podem ser gerentes de projeto, podem ser product owners, podem ser scrum masters, agile coaches, enfim, tem uma infinidade de posições aí no mercado que você com certeza deve saber, que te levam, né, a compreender melhor o que essas pessoas fazem, né? E aí eu coloquei a imagem de super-heróis aí justamente para fazer essa provocação, né? Tirar um pouco essa ideia. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para você é que dentro dessa questão de abordagens ágeis, que é o nome mais correto, né? Tem uma série de categorias, né, de formas de fazer, né? E essas formas de fazer são receitas, passo a passo, estruturas, né, que recebem o nome assim como você está vendo aqui, né? Pode ser uma metodologia, pode ser uma abordagem, pode ser um método, pode ser um framework, uma estrutura de trabalho ou um canvas, né? Então, ao longo dessa jornada, né, você vai se deparar com várias coisas diferentes. Aqui, evidentemente, nesse webinar, a gente vai deixando de falar algumas delas para você, e elas vão aparecer nos cursos
da Strong, da Fundação Getúlio Vargas, né? E elas servem para resolver problemas. Essencialmente, essa é a ideia, tá? E a gente está aqui na esperança de poder resolver esses problemas que podem hoje estar materializados na forma de dúvidas para vocês, tá? Se é uma opção de carreira, se, enfim, é para mim, né? Se você gosta de resolver problemas intrincados, então provavelmente você está no webinar certo, você está no lugar que vai te explicar formas de fazer isso. Bom, então, dito isso, né, eu já queria até indicar aqui que no final dessa sessão a gente vai ter tempo para sanar dúvidas, para conversar um pouquinho, tá? Então a gente vai ter um tempinho para falar dessas questões também. Mas vamos lá. Quando a gente fala de resolver problemas, né, a gente tem que entender o seguinte, né? Quando alguém diz para você que está precisando de algo, a gente corre o risco, né, de cair diretamente para tentar construir a solução para aquele algo. Eu estou procurando emprego, não consigo arrumar emprego, então estou precisando mudar de cidade, estou com dificuldade para localizar imóvel, né? E qualquer tipo de problema que você quiser, né? O ser humano tem uma lógica que ele se adianta rapidamente para buscar soluções para as coisas, né? Ele busca soluções quadradinhas, perfeitinhas e que se encaixem no mundo, né, das soluções ideais, né, que não vão ter atrito, que não vão ter problema de construção, que não vão ter problemas tecnológicos para serem resolvidos. E, na verdade, o que a gente sabe é que isso não funciona muito bem com a realidade, né? Quando você coloca os problemas sob teste, né, você começa a perceber que a grande parte deles exigem soluções um pouco diferentes da que você está acostumado, que não são tão perfeitinhas, que você não consegue planejar de maneira bem coerente, né? Eu vou resolver esse problema dessa maneira. Tem horas que você consegue fazer isso, mas a verdade é que em muitas situações você não tem chance de fazer isso de uma maneira tão planejada, ordenada, né, tão preditiva, como é o que a gente costuma dizer em linguajar da gestão de projetos. Então, as soluções tendem a ser diversas, tendem a ser distintas daquelas que muitas vezes você acha que seria, né? Então, resolver um problema para um cliente, para uma empresa, se você é consultor, né, ou se você trabalha numa área de produto, numa área de projetos, basicamente o que você está fazendo quando você entrega um projeto, quando você constrói um projeto, é resolver o problema para alguém, né? Alguém te deu uma missão, né, e você precisa cumprir aquela missão construindo uma solução. E a solução pode ser muitas coisas. Mas eu te pergunto, né, como é que a gente vai desenhar uma solução, construir uma solução, se eu não conheço o problema completamente? Essa imagem aqui, a parábola do elefante, é uma parábola indiana, na qual, e claro que aí não são indianos na imagem, você deve ter percebido, mas a questão toda é que ela fala o seguinte: quando eu estou numa organização, seja ela pública ou privada, eu tenho um problema, né? Dificilmente eu tenho todas as informações necessárias para compreender aquele problema. Então, você está vendo ali que eu tenho 6 pessoas analisando um problema, que é um elefante, mas eles não sabem que isso é um elefante porque eles estão vendados, obviamente. Então, eles só estão contando com provavelmente duas informações sensoriais, o olfato e o tato, né? E se o elefante estiver quietinho, também eles não vão desconfiar do que se trata. Mas a questão toda é que a pessoa que está segurando a perna ali, ele acha que aquilo é uma árvore. A pessoa que está segurando o rabinho do elefante ali, acha que é outra coisa, né? Que não é uma árvore. A pessoa que está colocando a mão na presa ali do elefante, acha que aquilo é uma arma. Então, essa é a nossa condição de olhar para as coisas de maneira isolada, não interconectada e não colaborativa, certo? Nossa capacidade cognitiva de depreender a partir de um problema a solução que eu preciso construir passa pela nossa limitação de conhecimento do problema, pela nossa limitação de entender o contexto total, tá? Então, é o que está acontecendo aqui nessa imagem, tá? Bom, a primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: se você estiver tentando resolver um problema, a coisa mais inteligente que você pode fazer é focar na pessoa por trás do problema.
Isso tem uma base científica interessante, porque é justamente o que fala o design thinking, né? O que fala a abordagem no design, que a gente usa para várias situações distintas aí no mundo dos projetos, né? Saber que várias vezes aqui eu vou remeter ao design thinking, né? Então, quando você passa a compreender que você não está construindo uma ponte, um viaduto ou uma usina hidrelétrica só por si mesma, que você está resolvendo problemas das pessoas que vão usar energia elétrica gerada por aquela usina elétrica, aí você começa a entender do que a gente está falando. Você não constrói uma fábrica simplesmente porque é uma fábrica. Você vai construir a fábrica que vai produzir tênis que as pessoas vão comprar. Então, o foco tem que estar sempre no indivíduo, nas pessoas. Uma visão que eu costumo chamar de antropocêntrica, né, Beth? A Beth conhece bem esse termo. A visão antropocêntrica é do que a gente faz na vida, é o nosso propósito, a nossa razão de estarmos aqui. Tá? Então, o foco na pessoa por trás do problema facilita essa questão de entender o problema. Essa é a primeira coisa a ser dita nesse momento aqui, da gente tentar interpretar o problema. Tá? E aí, tem várias formas de fazer isso, é claro, né? Eu queria trazer uma visão interessante aqui, que é a seguinte: o Simon Sinek, ele é um autor que eu gosto bastante das coisas que ele escreve, né? Mas em especial eu peguei, né, essa menção aqui do livro dele, diz o seguinte: comece pelo porquê. Como grandes líderes inspiram a todos a tomar atitudes, a tomar ação, né? No contexto da estratégia de negócios, o que ele fala é o seguinte: eu preciso começar pelo porquê. O porquê que eu estou aqui conversando com essa pessoa que tem esse problema, né? Por que que esse projeto chegou a mim? Por que que eu preciso construir esse produto? Por que que eu preciso desenvolver esse serviço social aqui, né? Um impacto social grande, para depois pensar no como e no quê. Tá? Então, isso ele também conecta até com a razão de existir do negócio. Né? As empresas existem porque as pessoas veem, através do produto ou serviço que elas compram, o porquê aquela empresa faz isso. Para não ficar só divagando aqui, né, eu vou te dar exemplos mais em seguida. Então, a gente começa compreendendo o porquê que aquele problema é relevante, onde é a dor daquele cliente, onde é a dor daquele negócio, para depois pensar em como eu organizo o time, qual a melhor forma de estruturar o trabalho, para depois pensar no que eu vou construir. Em essência, é isso que a gente está falando aqui, replicando o que o Simon Sinek disse no livro dele. Tá? Muito bem. Então, é isso. Né? A gente está lidando com questões é, aspiracionais, de propósito, né? Então, você quer resolver alguma coisa para alguém porque você se identifica, né? Eu quero construir um produto bacana para, por exemplo, para comunidades carentes, porque aquela causa te conecta, aquela causa te inspira a fazer algo, a ter um projeto social. Você quer construir um projeto de um carro porque você entende que esse carro pode encontrar um público-alvo que precisa daquele modelo, naquela faixa de preço que ele pode pagar. Então, enquanto eu não tenho isso bem equacionado, eu não consigo pensar no como, né? De que maneira eu vou arregimentar os recursos, as pessoas, para atingir esses objetivos que eu estou delineando aqui, né? E para que eu chegue no final, entender que iniciativas me ajudam a tangibilizar os objetivos. Então, você vê que essa história de compreender exatamente por quem está fazendo as coisas, né, leva a uma certa complexidade, que é justamente o que você está vendo aí, essa planta, né, tem ali uma sequência matemática chamada Fibonacci, que reflete a crescente complexidade que a gente vê no universo. Né? Esse é o formato das galáxias, é o formato da sua orelha, né? Os bebês nascem nos ventres das mães seguindo essa forma matemática aqui. Você veja que a complexidade ela é crescente. E assim acontece com os problemas dos seus clientes também, que você vai tentar resolver com as coisas que a gente vai comentar hoje. Mas eu já prometi que eu ia dar alguns exemplos para vocês, então vamos a eles aqui. Pensa na Apple, né? Se a gente fosse pensar esse porquê, como e o que da Apple, o que ia surgir? Surge o seguinte: olha, a Apple ela diz o seguinte: tudo que nós fazemos é desafiar o status quo e fazemos isso pensando diferente, né? Eles chamam isso de think differently, né?
pense de maneira diferente. Então, essa é a questão inspiracional da Apple que a leva a construir celulares, smartphones bacanas, serviços irresistíveis, né? Como tantos que você consome, né? O como? Desenvolver produtos atraentes e fáceis de usar. E atraentes aí é uma questão sutil, né? Porque, de fato, o design tem um apelo muito grande nos produtos da Apple. Então, ele é um componente de experiência do usuário, um componente de experiência do cliente que é arrebatador para muita gente, certo? Por fim, computadores, smartphones, serviço de venda de aplicativos, música, tudo aquilo que está embarcado dentro do ecossistema que eles construíram. Então, veja, para resolver mais e mais problemas, entendendo essa estrutura, ela se viu obrigada a construir uma plataforma na qual ela lança vários produtos e serviços, certo? Então, essa é a lógica do negócio da Apple, ok? Muito bem, esse foi o primeiro exemplo. O segundo é esse aqui, ó. Nossa bandeira é a eterna busca por aventura. Você deve olhar essa estrada que você já imagina o que vem por aí, né? Liberdade para a alma, né? O como? Criar nossa lenda através de inovação, evolução e emoção. Desenvolvimento de motocicletas irresistíveis. Então, você sabe que eu estou falando da Harley Davidson, por exemplo. É claro que ela tem concorrentes que tentam mimetizar o seu produto, o seu serviço, os seus valores, mas acontece o seguinte, há uma identificação dos clientes com essa marca. É uma questão de brand experience, experiência da marca. A pessoa compra porque ela gosta da experiência que esse produto revestido de serviços proporciona, né? Porque ela foi construída dentro de uma lógica, né? Então, isso tem um eco com as pessoas que a gente vai buscar resolver os problemas para essas pessoas. Bom, então, essa história toda que eu estou te contando é para você entender esses aspectos, antes da gente contar para você a parte mais técnica da coisa, vamos dizer assim, né? Existem várias formas de você categorizar os problemas, né? Aqui é uma delas, né? E não é nem a mais, vamos dizer assim, mais o contexto que a gente está aqui falando com vocês hoje, essas 62 pessoas, né? As quais eu agradeço aí pela presença. A humanidade enfrenta situações problemáticas que podem ser caóticas, que podem ser complexas, que podem ser complicadas e podem ser simples. Então, veja só, pense na pandemia, por exemplo. Foi uma situação bastante caótica. Nós não sabíamos grau de transmissibilidade do vírus, grau de letalidade do vírus, não sabíamos como construir vacinas, não sabíamos a origem, se sabia muito pouco. Então, numa situação de caos, quando você tem um grande problema dessa magnitude, levou os governos, liderados aí pela OMS, uma série de entidades paragovernamentais, a apagar o incêndio. Como é que eu apago o incêndio numa pandemia? Lockdown. Então, eu tento reduzir a circulação das pessoas, eu tento acelerar os programas de desenvolvimento de vacina, mas eu ainda não estou no ponto que eu preciso. Então, eu preciso apagar o calor ali, né? Reduzir a incerteza técnica e instabilidade dos requisitos que eu tenho para resolver esse problema, tá? Na medida que eu entendi, equacionei mais esse problema, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer ele para o domínio do complexo, onde os governos começam a entender como tem que ser o comportamento deles frente ao problema. Passam-se a estruturar projetos de hospitais de campanha, distribuição de máscara, distribuição de álcool gel, de educação para as pessoas que pudessem saber como era transmitido. Então, eu só consigo lidar com complexidade na hora que eu reduzir do caos para cá. Reduzo um pouco a incerteza técnica e também das coisas que eu necessito saber para resolver aqueles problemas, os requisitos, certo? Como endereçar isso? Aqui já começa a ficar um pouco mais claro. Então, se sabia que eu tinha que fazer vacina. Então, tinha muitos projetos de construção de vacinas com técnicas diferentes que colaboraram arduamente para desenvolver várias vacinas, que, embora imperfeitas, inegavelmente, elas permitiram
uma segurança mínima que as pessoas pudessem conviver com o vírus, porque ele continua circulando por aí, tá? Dentro desse contexto de complexidade, o que acontece é que a gente tem a questão adaptativa, ou seja, eu preciso me adaptar ao contexto, entender o problema, né, para depois tentar, pouco a pouco, criar soluções. Isso é diferente de algo complicado. Provavelmente você concorda comigo que construir um aeroporto é algo complicado e não complexo. Por quê? Porque o Brasil tem 4.000 aeroportos. Você há de convir comigo que nós temos experiência em construir aeroportos. Então, não é algo que eu preciso descobrir, é algo que eu já sei como fazer, eu sei o que precisa, mas se eu mudar uma variável e falar assim para você, agora não é numa cidade, agora é no meio da selva amazônica, a gente mudou uma variável geográfica e isso voltou para o complexo, porque a logística vai ser difícil. Como é que eu vou levar as equipes? Como é que eu vou colocar a pista? Como é que eu vou desmatar a selva? Então perceba que é muito tênue essa fronteira entre complicado e complexo. Ao mesmo tempo, eu também tenho coisas simples, né? Eu quero melhorar a capacidade de um processo produtivo, eu quero melhorar a dinâmica de trabalho de uma empresa, então eu consigo usar várias ferramentas, várias práticas, vários métodos que me ajudam no simples e no complicado, né? O preditivo, onde eu planejo em detalhe o que vai ser feito, está justamente nessas duas situações, simples e complicadas, mas para dar conta de coisas mais complexas, eu tenho que trazer pitadas ali do ágil ou adaptativo, que é o nome que o PMI, o Project Management Institute, dá para essa condição aqui de adaptabilidade, ser adaptativo. Como que se faz isso? A gente faz isso combinando duas coisas. A gente combina o que a gente chama de abordagem iterativa com abordagem incremental. Então, a gente vai construindo aos poucos, né? Mas o ponto de partida é diferente. Você pode analisar essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, que é justamente, né, a situação de construir uma obra-prima como a Mona Lisa, por exemplo, né? Enquanto você olha aqui, eu vou ler essa frase que está aqui do lado. Do Nassim Taleb, tem um livro muito bacana chamado A Lógica do Cisne Negro, ele é economista. De um ponto de vista contábil, estritamente definido, e ele é um cara bem matemático, que posso chamar aqui de cálculo hedônico, não compensa jogar em busca de uma única grande vitória. A Mãe Natureza destinou-nos a obter prazer de um fluxo constante de recompensas pequenas mais frequentes. O que ele está falando é que é melhor jogar com pequenas iterações e, entre elas, eu vou incrementalmente agregando valor ao que eu estiver construindo. Certo? Então, estou combinando algo incremental com algo iterativo. Então, aqui eu tenho uma iteração e aqui eu tenho um incremento. Ao invés de planejar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu planejo 15 dias. Construo algo pequeno, que eu consigo colocar na mão do cliente e ele fala, é por aí que você tem que ir. Aí você volta para a prancheta, vai para a segunda iteração, volta para ele, fala, como é que você achou aqui? O que você achou do meu segundo incremento? Tá bacana, vamos por aí. Ou então ele diz, não, descarta tal coisa. Então você tem a chance de remover coisas que não fazem sentido. Essa é a ideia de você trabalhar de forma adaptativa, ou seja, combinar dois mundos, o iterativo e o incremental, como está aqui sugerido nessa imagem, certo? Tem muitas formas de a gente fazer isso. Então, combinar o preditivo, né, que você está vendo aqui em cima, né, é uma sequência de etapas planejadas, detalhadas, em risco, em custo, em qualidade, em escopo, em custos. É diferente de você trabalhar de maneira adaptativa, na qual você planeja ciclos menores de construção do seu produto ou serviço. Você imagina se a Apple tiver que planejar 3, 4 anos para lançar um próximo iPhone? Não é possível, porque até lá o concorrente já foi na frente. Então, esse ciclo de planejamento está sendo cada vez mais pressionado pelo mercado. As pessoas precisam de soluções mais rápidas, mais imediatas, para problemas mais urgentes, né? Então, nós temos questões sociais grandes que precisam ser resolvidas.
Temos questões grandes individuais de cada um que não são resolvidas. Nem sempre a gente pode esperar ou está disposto a esperar, né? Então, as abordagens ágeis, que é o conjunto de metodologias, métodos, frameworks, ajuda-nos a otimizar o ciclo construtivo de um produto ou serviço, o resultado. E aqui eu vou te dar a primeira delas, que é a Lean Inception. Lean Inception vem lá do Lean, né? Lá da manufatura, né? Então a gente está falando de algo de que surgiu no ambiente fabril, né? E que foi adaptado por um brasileiro chamado Paulo Caroli, que criou um workshop de uma semana na qual as pessoas se reúnem e discutem, num formato de workshop, como elas podem construir um negócio chamado mínimo viável do produto. Então, o que elas estão planejando é isso aqui, ó. Mínimo viável do produto. É isso, em essência. E para fazer isso, elas usam diversas práticas técnicas. Só aqui, ó, eu já circulei 4 práticas ágeis diferentes: visão do produto, personas, brainstorming de features, né? Jornada do usuário. Então veja quantas técnicas ágeis, adaptativas, se você preferir, agregadas eu tenho para construir um método chamado Lean Inception, de autoria do Paulo Caroli. Então, no final dessa semana, eles têm uma visão de como testar as hipóteses de negócio para resolver o problema que está mais adiante. Então, quer dizer, em vez de dar um tiro lá na frente, eles vão primeiro construir algo pequenininho que vai certificar-se que as hipóteses estão corretas, que eu de fato sei o que eu estou fazendo, que eu estou indo na direção correta. Então, isso surge do seguinte ponto. Ora, eu preciso entender o problema do cliente, né? O Lean Inception, ele busca essa maneira, através do MVP. O Design Thinking, que eu estou mostrando para vocês aqui, ele faz de maneira diferente. Ele desenha 3 diamantes. Esse primeiro diamante é de entendimento do problema. Esse segundo é de exploração das possíveis soluções. E esse terceiro é de entrega. Então, nesse primeiro diamante aqui do Design Thinking, o foco está em pesquisar o problema, às vezes enviar pessoas a campo para ver como é que o cliente passa, como é que ele sente a dor que ele está sentindo, que está me dizendo, olha, eu tenho esse problema, né? O seu celular, por exemplo, tem uma lanterna, porque alguém um dia teve uma ideia de ir a campo e ver como é que as pessoas usavam o celular. Aí ele descobriu que estava usando a tela do celular para iluminar a casa que não tinha energia elétrica. Veja só a incoerência. Nós tínhamos um produto tecnológico como o celular numa casa que não tinha energia elétrica. O que a pessoa fez? Necessidade básica, iluminação. E aí surgiu a ideia de incorporar uma lanterna no celular. Esse é o entendimento do problema. Isso levou a incorporar a funcionalidade lanterna no celular. Então, a gente precisa empatizar com a pessoa para definir qual é o principal problema, porque ela tem vários problemas. Até eu descobrir qual deles é o que dói mais, eu não tenho por que pensar na exploração da possível solução, que vai, às vezes, exigir de mim prototipagem, testagem, MVPs, mínimo viável do produto, para que uma vez eu confirme a solução, está aqui, aí sim eu passe a construir. E aqui eu posso usar outras práticas, abordagens, métodos, como o Scrum e o Kanban, que a gente vai falar mais adiante. Então veja que todas essas visões que eu estou comentando aqui com vocês estão conectadas. Eu posso começar por aqui, e aqui dentro encaixar o Scrum e Kanban lá na etapa 3 de entrega. Eu posso colocar, por exemplo, o Lean Inception aqui no meio, na fase de exploração. Tiro o protótipo e coloco MVP daqui. Pronto. Agora aqui na fase 2 do Design Thinking, eu vou usar o Lean Inception. Então, eu preciso conhecer várias abordagens ágeis para poder trabalhar bem com equipes de construção de produtos e serviços. E essa é que é a essência da coisa.
Essa menina está de ponta cabeça aí porque tem outra técnica do design thinking que chama upside down thinking, ou pensar de ponta cabeça, onde eu vou olhar o problema e pensar no pior cenário possível. E isso vai me dar insights de como eu posso resolver aquele problema. Muito interessante, por sinal. Tá? Muito bem. O próprio Scrum, né, que você provavelmente conhece, tem uma característica de fornecer três coisas importantíssimas aí para a gente quando a gente fala de abordagens ágeis, de metodologias ágeis. O Scrum fornece para a gente papéis muito claros. Opa, tá difícil de escrever hoje direito aqui, ó, né? Então, ele coloca papéis claros, ele cria artefatos e eventos. Eventos. Artefatos. Pronto. E eventos. Então, ele me diz o que fazem as pessoas que estão no time para construir um produto ou serviço bacana. Essas pessoas têm que ter confiança umas nas outras, mas elas conquistam a confiança umas nas outras quando elas entendem os valores que estão dentro das equipes que usam o framework chamado Scrum. Ora, se são papéis, então a pessoa chega na equipe, ela assume o papel de Scrum Master, orienta a equipe, vamos por aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? E depois que termina aquele esforço, termina aquela iniciativa, ela deixa esse papel e volta a ser quem ela é. Essa está a primeira idiosincrasia do mercado. Ela contrata Scrum Master, contrata Product Owner, dono do produto, quando na verdade deveria contratar pessoas que entendem de abordagens ágeis. Por quê? Porque é muito válido você saber o que sente um Scrum Master quando ele está com o time, tendo você já passado pelo papel de Product Owner, né? Se eu participar de uma peça de teatro, eu faço o meu papel, ok? Mas se alguém passou mal, eu preciso assumir outro papel, é interessante que eu saiba fazer a parte da outra pessoa também. Percebe? Isso é um time inteiro. Isso é um time que tem respeito, comprometimento e coragem de assumir os papéis de forma indistinta. Ele sabe que a peteca não pode cair porque ele está trabalhando num ambiente de confiança, num ambiente de colaboração, que é o que o Scrum propicia. Então, veja que interessante, né? São três coisas nas quais o Scrum contribui demais, né, com as abordagens ágeis. Em seguida, vem a gestão. Eu quero saber quando é que vai ficar pronto esse projeto aqui, esse produto, quando é que vai ser lançado? Qual é a grande sacada para isso? Vamos imaginar que você coloca essa equipe numa caixa. E aí você vai imaginar o trabalho entrando aqui e o trabalho saindo na outra ponta. Ora, na hora que eu coloco essas pessoas numa caixa, eu estou modelando isso matematicamente como um sistema. Um sistema que me permite medir quanto tempo leva o trabalho sair daqui para chegar na outra ponta. Só que o problema todo é que quando eu trabalho com equipes construindo produtos e serviços, muita coisa é de cunho intelectual. Não é que nem uma fábrica que eu tenho estoque de produtos acabados, estoque de insumos de pneu, de painel de carro, de roda. Não funciona assim um trabalho criativo. Então, o que a gente precisa fazer é fazer a gestão visual do trabalho. E é isso que o Kanban faz para a gente. É isso que o Kanban propicia. Ele propicia que as equipes façam uma gestão visual do trabalho, do conhecimento que era intangível e que passa a ser visualmente identificável quando você coloca isso num quadro Kanban. Então, à medida que as equipes vão construindo aquele produto bacana de forma iterativa e incremental, elas puxam esse trabalho através das etapas até ficar pronto. Então, eu vou começar a medir o lead time. Quanto tempo leva para uma tarefa aqui, ó,
dentre as inúmeras, centenas delas necessárias para construir um produto como o iPhone, vão demorar para chegar aqui, ó. Então, estou medindo o quê? O lead time. Para isso funcionar direitinho, eu preciso ter as pessoas conscientes do que estão fazendo. Que elas não podem pegar 10 coisas para fazer ao mesmo tempo, porque senão não está fazendo um negócio que é multitasking. Né? E todo mundo que estuda um pouco de Kanban e de sistemas puxados, né, que é o caso, você compreende que você precisa limitar o trabalho em progresso para ter certeza que você consegue dar o ritmo de trabalho, para ter certeza que todo mundo da equipe está funcionando como um reloginho, não como uma máquina, mas está um olhando para o outro e sabendo, né, o que está acontecendo. Então, essa é a maravilha que o método Kanban traz. Então, veja, o Kanban é um método. Leanception também é um método. Por outro lado, o Scrum é um framework, é uma estrutura de trabalho no qual tenho papéis, tenho eventos e tenho artefatos muito bem pensados, por sinal, para que a gente consiga organizar esse trabalho de todas as equipes, certo? Então, independe se eu estou construindo uma plataforma de petróleo ou um carro autônomo, lá com o Elon Musk, a Tesla, né? Com certeza eu tenho etapas, eu tenho componentes da plataforma que vão demandar de mim uma abordagem muito preditiva. Eu vou ter que planejar detalhe por detalhe, uma sequência, um componente atrás do outro, preditivo. Agora, eu tenho software embarcado aqui na plataforma. Isso aqui está coletando informações aqui a 5 mil metros de profundidade, que é Big Data, é dados. Eu não vou conseguir construir isso de forma preditiva. Eu vou ter que fazer de forma iterativa e incremental para me beneficiar disso. Então, no mesmo projeto, eu tenho um ambiente adaptativo ou ágil e um ambiente preditivo, no qual eu tenho que planejar em detalhes. A mesma coisa vai acontecer no automóvel, certo? Eu tenho que planejar o layout da fábrica para construir o automóvel, preditivo. Mas o painel automático aqui, os sistemas embarcados com inteligência artificial, vão demandar de mim abordagem iterativa e incremental. Ou seja, eu preciso conhecer as duas coisas para fazer um belo trabalho, vamos dizer assim, desenvolver essas ideias, desenvolver esses produtos, esses serviços. Então, olha, eu tenho completamente aqui um ciclo que eu preciso pensar na estratégia, pensar no orçamento disponível, saber se eu consigo testar isso através do MVP, né? Planejar minimamente para saber que direção que eu vou. Então, ok, eu vou construir um aplicativo bacana, beleza, eu vou usar a abordagem ágil. Mas antes de construir esse aplicativo bacana, eu tenho que explorar se de fato eu sei o que eu vou fazer. E aí eu posso usar MVP. Então, eu tenho várias iniciativas que vão ser desenvolvidas usando coisas diferentes, ferramentas diferentes, certo? Uma vez que eu vou soltando no mercado os meus testes, as minhas hipóteses, né, para validar, né, o aplicativo do Uber, que está na sua mão hoje, não está na versão final, ele está evoluindo. E lá em 98, 97, quando ele foi pensado, ele era muito rudimentar, porque coletaram-se dados, mediram-se aspectos de fluidez no uso do aplicativo da Uber, né? Dados de uso que permitiram perseverar em algumas funcionalidades que são úteis até hoje e cancelar algumas coisas que não faziam sentido, para girar esse ciclo novamente, que é o famoso PDCA, Plan, Do, Check and Act. Então perceba que isso se conecta perfeitamente com o ambiente de planejamento estratégico, que tende a ser mais preditivo, mas nem tanto assim, porque hoje o mundo é muito volátil, ele é incerto, né? E a gente precisa aprimorar nossas ferramentas aí para rechear o nosso cinto de utilidades com coisas bacanas que você consiga usar em contextos diferentes, multifacetados, mais tecnológicos, desafiadores como projetos sociais, por exemplo. Então, a ideia é que a gente está aqui, né, para te ajudar com essas ferramentas todas necessárias para você lidar bem com os seus projetos, com os seus produtos, com os seus serviços, e você vai buscar cada vez mais tornar
irresistíveis para os seus clientes. Certo? Muito bem. Então, queria agora deixar meus contatos aqui para vocês novamente e já abrir para as perguntas. Certo, Gustavo? Poxa, professor, parabéns aí pela apresentação, muito obrigado. Foi muito interessante, aprendi bastante coisa aqui. É, eu queria já abrir para perguntas pro pessoal, né? Uhum, Mas eu queria antes fazer só sublinhar uma coisa que o senhor colocou, que muitas uhum. vezes eu percebo que a gente tem os cursos de projetos aqui, e eu converso com bastante gente que está buscando cursos nessa área, e, eu, e eles às vezes pensam que o modelo ágil vai vir para substituir o modelo preditivo, né? Muita gente às vezes pensa isso e não é verdade, né? O senhor colocou isso de forma bem clara e pedagógica. E isso foi muito interessante. Que poderia falar mais Gustavo, um pouquinho sobre isso? claro. Eu gosto sempre de fazer analogias, né? Me desculpem os veganos, né? Mas se eu te der um prato de picanha e te der uma colher, você até vai comer a picanha, mas vai ser uma trabalheira desgraçada. Você concorda comigo? Se eu te der um prato de sopa e te der um garfo e faca, vai igualmente ser difícil, certo? É a mesma coisa. Não adianta você querer usar preditivo quando a característica do que você vai construir é ágil. E não adianta você querer usar ferramentas bonitas, bacanas, cheias de post-it na parede, se o que você tem na sua mão é preditivo. Então, a saída é você entender o problema que você tem, entender a solução que você está construindo, ver se ela está num extremo preditivo, no outro ágil, ou se ela está no meio do caminho, que é o híbrido, a mistura dessas duas coisas, que é o que a gente fala nesse segundo livro aí que eu estou mostrando para vocês. Boa pergunta aí, Gustavo. Poxa, Obrigado, Cintia e Jéssica aí, viu? Gostaram aí do que a gente discutiu. a Jéssica perguntou se terá gravação. Terá gravação, sim, será disponibilizada no nosso YouTube, da Isso. Subbusiness School. É, em breve a gente vai disponibilizar no nosso YouTube. Alguém tem alguma Legal. pergunta para o professor Caramelo? Agora é a hora. Fique à vontade, pessoal. Então eu vou falar mais um pouquinho, tá? Já que ninguém perguntou, o professor comentou sobre o PMI em meio ao curso, Uhum. e nós temos a satisfação de ter o nosso coordenador do curso, professor José Ângelo Vale, aqui de Santo André, que ele Santo André e Santos. Ele é coordenador do curso e ele é fundador do PMI no Brasil, né? Para quem conhece o PMI, o Project Management Institute, ele é fundador, responsável por traduzir o PMBOK para o português. Nós temos, dessa área do PMI, do modelo preditivo, nós estamos, a gente constrói o conhecimento da Fundação Getúlio Vargas, né? Até contar uma história que um capítulo do gerenciamento de stakeholders do PMBOK o professor Ângelo conta que foi gerado por alunos da Fundação Getúlio Vargas, em meio aos projetos, aos trabalhos, que viram essa necessidade de ter esse capítulo, e ele mandou, ele teve essa ideia, escreveu e foi aceita mundialmente. Mais de 200 países hoje acompanham essa metodologia por causa de alunos da Fundação Getúlio Vargas. É isso que é a diferença da FGV muitas vezes, porque principal, ela é think tank, né, entre as 10 mais think tanks do mundo que geram conhecimento. Dentro da Fundação Getúlio Vargas não só se reproduz conhecimento, a gente produz conhecimento que é transmitido também para os nossos alunos, como o professor está mostrando aí, só vários livros escritos por ele. Bom, Legal, pessoal, Gustavo. mais alguma pergunta aí, pessoal? Ó, chegou uma pergunta aqui. Professor, na sua visão, qual a melhor aplicabilidade Scrum ou Kanban em uma estrutura bagunçada que precisa de um resultado rápido? Bom, vamos lá. Se você está com uma estrutura bagunçada, Pamela, a questão toda é o seguinte: entender um pouco esse caos, né? Qual que é a bagunça? Falta método, falta entendimento, né, de o que que é um projeto, porque às vezes a bagunça começa pelo seguinte: as empresas não entendem bem o que que é processo, o que que é projeto, né?
começa a misturar a primeira coisa, né? Então, a equipe que está fazendo, que está, vamos dizer assim, né, fazendo uma atividade rotineira, né, também faz projeto. Às vezes falta vontade também, né? Falta força de vontade, né, Pano? Mas a questão toda as pessoas ficam patinando nisso, né? Quando você não tenta organizar o trabalho, né? Então, sabe aquela história? Você chega num ambiente bagunçado, né? Cheio de papel, coisa desarrumada, você se sente mal às vezes. É a mesma coisa do trabalho, né? Para o trabalho fluir da forma como eu falei aqui, eu preciso ter clareza do que está acontecendo, né? Então, o Kanban, geralmente, ele costuma funcionar melhor em ambientes assim. Por quê? Você esclarece as etapas, você começa a perceber através dele, Pamela, quando o trabalho fica parado nas etapas, né? Então, se a gente fizer um desenho rápido aqui, né? Uma das coisas bacanas que o Kanban faz é colocar etapas, certo? Então, aqui eu tenho etapas, né? Então, eu sempre tenho o doing e o done. Fazendo, doing e o done. Então, aqui eu estou trabalhando. Aqui está feito. Aqui eu estou trabalhando. Aqui está feito. Então, eu começo a medir quanto tempo esse feito fica parado sem ninguém ir lá e mexer nele. Entendeu? Então, é uma coisa interessante aí para perceber que o seu trabalho está ficando travado em algumas etapas do processo. Então, o Kanban pode ajudar em ambientes mais caóticos, vamos dizer assim, estrutura bagunçada, como você falou. O Wellington mandou a outra aqui, né? Diferentes modos de abordar. Mas existe uma sistemática para escolher qual metodologia usar? Wellington, a questão toda é o seguinte, né? Você tem, eu mesmo já fiz algumas coisas com o professor Hélio Costa, né? Também colega da Fundação Getúlio Vargas aqui, no sentido de tentar arrumar essa história toda, né? Como é que eu vou definir se eu vou fazer A ou se eu vou fazer B? Né? Então, várias tentativas foram feitas nesse sentido, tá? Todas elas ajudam, mas nenhuma delas resolve todos os casos, né? Agora, tem sim situações interessantes que você segue um fluxo, perguntas que você vai fazendo e você chega, para isso aqui é melhor usar Lean, para isso aqui é melhor usar Kanban, para isso aqui é melhor usar PMBOK, que né, que até o Gustavo mencionou, né? Então, é interessante perceber que isso facilita bastante, tá? Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Na sua opinião, com base na pergunta do colega, desenhar as is para definir to be é realmente efetivo? Patrícia, eu acho que é efetivo, né? Quando você está em projetos de redesenho de processos, por exemplo, isso é essencial, né? Então, quando você está fazendo um mapeamento de processo de negócio usando BPM, o as is e o to be é essencial, senão você não consegue saber onde você vai. Então, a gente tem situações muito interessantes onde isso faz sentido, tá? Não quer dizer que você vai planejar em detalhes, né? O as is to be é uma visão, né? Você viu que tinha um slide ali que eu falei visão de futuro, visão do produto? Aquilo é o to be. É algo simples, não é algo detalhado, rebuscado. E aquilo é uma forma de você estruturar o to be, tá bom? Vamos ver a outra pergunta aqui do Fabiano, né? Como correlacionar as melhores práticas do PMI com metodologia ágil? Quais saídas do projeto se encaixam nessas ferramentas? Framework, definição de escopo, definição de tarefas. Fabiano, tem várias coisas do PMI que remetem às práticas da metodologia ágil, né? Pra você ter uma noção, o PMI tem o PMBOK, tem muita coisa ágil, ele chama de adaptativo lá dentro, tá? Adaptativo, né? E tem também um guia de práticas ágeis do PMI, onde ele fala exclusivamente sobre práticas ágeis. Então, tem muitas ferramentas que ele coloca ali, por exemplo, definição de escopo, né? Para ser bem tecnicamente aí. Definição de escopo, tá? A visão de produto é uma forma de você trabalhar a definição de escopo. Tem outras práticas, por exemplo, 7 dimensões do produto, ajuda a definir escopo. Então, nos MBAs aqui da Fundação, nos cursos de pós, de projetos em geral, a gente sempre vai ensinar várias práticas, várias técnicas, vários frameworks que vão ajudar você a escolher melhor aquelas que faz sentido para a sua equipe, tá bom? O Heraldo colocou aí do Canvas. O Canvas é o Project Model Canvas, tá? É uma das principais, um dos principais artefatos que a gente usa, né, nas abordagens ágeis. Por quê? Porque ele, em uma imagem, ele coloca vários elementos ali,
começa a falar dos requisitos, do escopo, dos objetivos no formato SMART, tem que ser mensurável, tangível. Então, o Canvas é uma ferramenta importantíssima para a gente na abordagem ágil. Inclusive, tem vários cursos aqui na Fundação que eu leciono. Logo na primeira aula, a gente já fala de Canvas. Por quê? Porque é básico você saber como funciona o Canvas, porque ele não é uma ferramenta de planejamento, mas ele é uma ferramenta que vai elucidar e vai ajudar a equipe a se entrosar melhor ao redor do objetivo do projeto. Bom, Acho que foram todas aí, hein, professor? por aqui, da minha conta, acho que sim. Conseguimos esclarecer algumas coisas aqui, pessoal? Valeu a pena? Já, o pessoal, bastante gente comentando aqui no, mandando imagem, comentando no chat, agradecendo, parabenizando a professora. Só faço a minha palavra a deles aí, e agradeço também, professor. Beleza. Muito obrigado. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui, tanto nas webinars, como dando aula, como coordenando cursos. Sempre uma Final, honra de, tê-lo conosco aqui. final do mês eu estou por aí. Opa, será muito bem-vindo. Aguardo o senhor Beleza, aqui. então. Beleza, Pessoal, pessoal. Fico à disposição de vocês para o que precisar. Foi uma satisfação, uma honra estar com vocês, tá? perfeito. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Bom descanso a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.